Boa noite, irmãos. É sempre uma alegria estar com vocês aqui, rever. Como foi dito, quase todo mundo é conhecido meu, então, visitando parte da família, né? Sou de casa. Hoje eu tentei até vir mais bonitinho, vim de paletó, mas eu vim andando. Cheguei aqui com tanto calor, tive que tirar o paletó e não botei mais, então fiquei feinho de novo. Meus irmãos, eu que tenho que agradecer o convite. É sempre um privilégio pregar, fazer uso da palavra de Deus, particularmente quando nós sabemos que o ambiente onde vamos fazer isso é um ambiente sério. Então isso redobra o nosso cuidado, a nossa preocupação em fazer uso da palavra do Senhor de forma temente. E eu espero que o Senhor possa me usar para compartilhar com vocês uma parte daquilo que está no meu coração. Para isso, eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia lá no Salmo 48. Esse salmo é interessante. Foi composto pelos filhos de Coré. E há uma divergência de opiniões quanto ao momento em que ele teria sido escrito. Por exemplo, Matthew Henry sugere que talvez isso tenha acontecido por ocasião da vitória de Josafá, conforme está lá registrado em 2 Crônicas. Mas outros pensadores já sugerem que talvez isso tenha se aplicado mais ao tempo da derrota de Senaqueribe, que foi um dos reis da Assíria, quando seus exércitos sitiaram Jerusalém. Então, as possibilidades são algumas. Não é daqueles textos que nós sabemos exatamente em que momento aconteceu, mas qualquer que tenha sido o momento, é momento também sugestivo para que a composição nos fale a respeito de Deus, nos fale a respeito de Jerusalém. E eu, nesta noite, se Deus assim permitir, gostaria de fazer uma pequena relação entre esse salmo, aquele tempo, e o nosso tempo, entre Jerusalém e o Deus de Jerusalém, e a igreja e o Senhor da igreja. Portanto, fazer uma pequena ponte entre Antiga e Nova Aliança, entre Antigo e Novo Testamento, porque talvez tenhamos coisas para nos lembrar e alegrar o coração a partir dessa conexão. Os irmãos abriram as Bíblias, Salmo 48. Diz assim a palavra de Deus: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte de Sião para os lados do norte e a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que o rei se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Palavra do Senhor. O salmista, meus irmãos, não está aqui falando apenas da Jerusalém dos seus dias. Ele não está falando apenas da Jerusalém que ele conhecia, mas eu estou convencido que, por ação inspiradora do Espírito Santo de Deus, ele escreve com um olho no sentido do cumprimento futuro das realidades celestes que nós cremos que haverão de se descortinar
de forma decisiva para nós, exatamente depois que formos guiados até a morte. Ou seja, nós não temos a nossa visão limitada pelo que vemos fisicamente, dinamicamente no nosso mundo, mas a nossa visão vai além. Essa cidade que é narrada aqui pelos salmistas, talvez eu use no meio do sermão salmista no singular só para ficar mais fácil, mas sabemos que foi um grupo de compositores, os filhos de Coré. Mas essa cidade é grande porque um rei que é grande demais habita no meio dela. Essa cidade é diferente. É diferente de todas as cidades que os salmistas conheciam. É diferente de quaisquer modelos urbanos dos seus dias e é diferente de quaisquer modelos urbanos dos nossos dias. Porque o que caracterizava aquela cidade é que ela era imensamente grande, não porque ela o fosse territorialmente falando, mas porque um Deus imensamente grande habitava naquela cidade. Isso a tornava totalmente sui generis, totalmente fora do comum. Isso chama a atenção do salmista. A igreja de Cristo também é grande, ela é o que é, não é por nossa organização, não é pela plaquinha na porta, não é pela beleza dos nossos templos, até que alguns são muito simples, alguns nem templo têm, mas ali há a igreja. Mas o que torna a igreja do Senhor grande, descomunal, invencível, nem mesmo as portas do inferno prevalecem contra ela, o que torna a igreja grande não é o que ela é e o que os nossos olhos veem, mas é o fato de que um rei magnificamente grande está nessa igreja. E a relação de pressupostos é a mesma. Jerusalém era grande porque um grande rei habitava Jerusalém. A igreja é grande porque um grande rei habita o meio da igreja. É por isso que nós podemos e devemos perseverar ao longo da nossa jornada, sabendo que esse grande rei haverá de nos salvar, haverá de nos guardar, haverá de nos conduzir. E nós vemos neste salmo que a esperança daqueles que escrevem o salmo é depositada integralmente no fato de que esse rei não dorme, não é vacilante, mas esse rei guarda, esse rei protege, esse rei toma conta daquilo que é o seu domínio. Há 3 coisas que eu gostaria de falar com vocês, e aí, desculpem os vícios presbiterianos, né? O sermão tem que ter 3 pontos. Então lá vou eu nos meus 3 pontinhos. A cidade de Deus e da presença de um Deus adorado é o primeiro desses pontos, que está nos 3 primeiros versículos. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus, seu santo monte belo e sobranceiro é a alegria de toda a terra, o monte de Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Só descrição, só beleza, só demonstração de como Sião era incomparável com as outras cidades. Por que Sião é tão bonita, tão alta, tão alegre? Porque Sião é tão confiável. É como se ele estivesse introduzindo aqueles que cantariam gerações à frente esse mesmo cântico. E o salmista responde de imediato, porque o grande rei está entronizado nessa cidade. Ele não apenas está lá, mas ele tem domínio, ele tem seu trono naquele lugar. E é por causa disso que Sião é impenetrável, Sião é diferente. A presença de Deus é o que faz Sião segura. E quando ele começa a descrever Sião, quando ele descreve aquela beleza, quando ele fala do norte, quando ele fala dos montes, quando ele fala da beleza plástica que ele cita, na verdade ele está querendo falar outras coisas muito mais belas do que a plástica que nós podemos ver com os nossos olhos humanos. A presença de Deus faz Sião segura. E Sião, nós sabemos, meus irmãos, é um título para os filhos de Deus no Antigo Testamento inteiro, é um símbolo. Sião é o símbolo
do desejo das gerações, é o símbolo da segurança, é o símbolo da promessa de Deus. Por extensão, é um nome também para os filhos de Deus em todos os tempos. Assim como o hebreu ansiava por Sião, nós hoje ansiamos pela igreja. Porque a igreja é o nosso porto seguro. A igreja é o nosso local de segurança. A igreja é o lugar onde nós sabemos, e agora não é mais o templo físico, mas a igreja do Senhor é onde o Senhor está entronizado. A igreja aponta para o norte. O norte foi citado aqui. A igreja nos oferece a segurança dos altos montes. A igreja nos oferece a comunhão. A igreja nos oferece coisas que nós não conseguimos fazer, nem mesmo sabendo nós que o Espírito de Deus habita o nosso coração. Há coisas que não conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da igreja. A igreja oferece determinados recursos, por ordem do próprio Deus, que nós não conseguiremos fazer sozinhos. Você não consegue cear sozinho. Né? Seria uma ceia fast food solitária, não sei como é que seria isso, mas não dá para você comungar com ninguém. Não dá para você ofertar sozinho. Como é que você vai fazer essa parte do culto, da sua entrega, sozinho? Olhando no espelho? Ô Joel, agora é a hora. Não dá. Algumas coisas, como é que você vai oficiar as ordenanças? Ou sacramentos, depende de onde você estiver. Como é que você vai oficiar? Isso é parte do corpo. E a igreja nos oferece a consolidação de que essas coisas podem ser feitas de tal forma que alimentam o povo, dão segurança ao povo e alegram o Deus que é entronizado na igreja. O povo de Deus, em todas as eras, está seguro se estiver na igreja. A igreja do Senhor é algo também muito peculiar. A igreja não é o que se chama de igreja. A igreja é o que é igreja. Porque apenas por denominar algo de igreja, nós podemos ter algumas confusões. No entanto, a igreja do Senhor, aquela que é una, que é universal, aquela que é corpo de Cristo, essa igreja não gera confusão. Essa igreja gera segurança em todas as eras. O salmista menciona o norte. Ele fala do norte. O norte, ou o extremo norte, como os hebreus às vezes usavam no Antigo Testamento, era, podemos dizer, quase que uma metáfora que eles usavam para a eternidade. Rumar em direção ao norte era ir em direção ao objetivo final da sua vida. Jerusalém e Deus no meio do seu povo é uma imagem de Deus que habita no meio do seu povo. São realidades que agora, chegando no Novo Testamento, nós entendemos que são realidades celestiais que aqui eram descritas ainda de maneira humana, de forma humana. Talvez porque os irmãos daquele tempo não tivessem ainda conhecimentos que nós temos hoje. Então eles precisavam descrever aquilo de forma mais humanizada, mas que nós hoje compreendemos. Nós temos agora Jerusalém celestial, que é aquilo que nós almejamos. Nós não queremos mais ir para Jerusalém, lá no Oriente Médio. Se você puder ir passear, vai ser ótimo. Se quiser me levar junto, leva, que eu não conheço ainda. Mas não é esse o nosso objetivo. Nós não fazemos peregrinação espiritual a Jerusalém desta terra. Por mais que tenhamos curiosidade e prazer em conhecer os locais por onde Jesus e muitos personagens da Bíblia andaram, aquilo lá não representa mais para nós nada de espiritual nem de místico. Nós temos uma outra Jerusalém que é o nosso grande objetivo. E nesse tempo, quando os hebreus falavam de Jerusalém, é como se eles estivessem metaforicamente dizendo que aquilo ali era o alvo final da sua vida. O ponto central nesse trecho, meus irmãos, é confortar o povo com a grandeza de Deus. É isso que o salmista faz. É isso que esses irmãos que compuseram o salmo fazem. Eles estão confortando o povo que leria, que multiplicaria, que cantaria
esse cântico, esse salmo, estão confortando o povo dizendo: há um Deus, que não é um Deus comum, não é como os deuses que nos cercam dos nossos povos vizinhos. Há um Deus que é maravilhoso e ele está entronizado numa cidade que é tudo para nós. E Jerusalém, Sião, é maravilhosa desse jeito, porque o nosso Deus, esse Deus diferente, especial, está entronizado nessa cidade maravilhosa. É isso que nós temos que compreender hoje quando olhamos para a igreja do Senhor. A igreja de Cristo é segura porque o rei da igreja está no meio da igreja. Meus irmãos, há pouco mais de 2000 anos, impérios, imperadores, reinos, monarquias, presidentes, nações, regimes, tentaram de todas as formas possíveis acabar com a igreja. Estados se declararam estados ateus. Estados se declararam estados anticristãos. Perseguições assombrosas. No entanto, onde está a igreja do Senhor? Viva, forte, poderosa. E você pode estar se perguntando assim agora: será que o Joel vive na mesma terra que eu? Porque eu estou vendo uma igreja cheia de problemas. Separe a igreja local da igreja Corpo de Cristo. Aquela igreja sobre a qual eu falo está muito bem. A igreja com I maiúsculo está muito bem. Nunca deixou de estar bem. E ela irá bem até cumprir o seu último dia nesta terra, quando o Senhor levar todos os santos para a sua presença. Não vamos nos desesperar com relação à igreja do Senhor, achando que ela é as igrejas com I minúsculo que nós vemos, porque nessas sim nós vamos ver muitos problemas. No entanto, meus irmãos, nós sabemos que estamos seguros no meio da igreja, porque o nosso rei continua reinando e reinará para todo sempre no meio dessa igreja. Amém? O breve catecismo de Westminster diz assim na sua pergunta 26, como Cristo exerce o ofício de rei? E a resposta é: Cristo exerce o ofício de rei sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Não há reino mais seguro do que o nosso reino, porque nenhum rei é capaz de fazer todas essas coisas de modo perfeito e totalmente aplicado, como o nosso rei faz. Em seguida, o Salmo começa a descrever o poder de Deus. Dos versículos 4 até 8, por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Vejam bem, ele descreve a cidade, quão portentosa ela é, a maravilha da cidade, e declara algo: nosso rei está entronizado aqui. Então começa a contar como é que os outros povos se relacionam com essa cidade. Como é que o mundo se relaciona com a igreja do Senhor? Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram, tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores, como de parturiente. Com vento oriental destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Meus irmãos, não são perseguições que fazem que a cidade de Deus, que a igreja de Deus, seja menos do que ela é. O que dá o tom é a presença de Deus e não os ataques que são eventualmente desferidos. A realidade celestial e eterna, como eu falei, que algumas vezes se misturam pela simbologia. Meus irmãos, Jerusalém era um lugar pequenininho,
Vamos imaginar o Oriente Médio. É claro que estamos falando de um tempo em que as cidades não eram do tamanho do Rio de Janeiro, Niterói, São Paulo. As cidades eram pequenas, mas no meio das cidades pequenas, Jerusalém era uma cidade pequena. Ficava no alto de uma colina pequenininha. Se você pegar lá no final da Bíblia, às vezes tem alguns mapas, e às vezes tem assim, Jerusalém no tempo de Jesus, Jerusalém no tempo de Davi. Você vai ver que Jerusalém no tempo de Davi, que era aproximadamente o que nós temos aqui, era uma cidade desse tamanhozinho, cercado por uma muralha no alto de uma elevação, de uma colina. E reis, exércitos, tropas inimigas não teriam sido esmagados pelo tamanho daquela cidade, nem pelas forças militares de Jerusalém. Prestaram atenção no que eu falei? Jerusalém por si mesma, por seu tamanho e pela sua força militar, não teria resistido aos ataques e não teria esmagado, como nós vemos diversas vezes, inúmeras tropas inimigas que tentaram atacá-lo. Algumas vezes Jerusalém foi cercada de modo assombroso. E inúmeras vezes também o Senhor deu livramento a Jerusalém. Não era por seu tamanho, não era por causa das suas muralhas, não era por causa do seu exército, não era porque havia muita gente, não era por nada disso, nada físico, nada material, nada humano teria poupado Jerusalém ao longo de tantos séculos, como nós vemos a descrição no Antigo Testamento inteiro. O ponto é que reis e adversários são derrotados sistematicamente diante de Jerusalém, porque ela é habitada pelo próprio Deus. Não por causa de Jerusalém em si, mas por causa de quem está em Jerusalém, é que Jerusalém é preservada. Da mesma forma, como eu falei para vocês, ao longo desses 2 milênios, a igreja não foi preservada pelo que ela é, mas por quem está na igreja. E agora nós podemos fazer uma conexão também entre a igreja do Senhor e a igreja local. Porque, aliás, a igreja local é a parte visível da igreja do Senhor. Este salmo, meus irmãos, nos lembra que a igreja do Senhor se mantém de pé e é vencedora enquanto Cristo for o centro da sua igreja. Daquela igreja universal ele será sempre. Da igreja local, aí nós temos que olhar para a Europa, para os Estados Unidos, Oceania, e temos que olhar para o nosso Brasil também. Inúmeras comunidades têm tirado Cristo do centro da igreja, e a tendência é essa igreja afundar. Agora estou falando da igreja local. A igreja se mantém de pé, ou a igreja cai, estando Cristo no centro, ou Cristo sendo removido do centro. Assim como Jerusalém se manteve de pé ao longo do tempo, pela entronização de Deus nela, e quando o pecado ultrapassou as medidas da paciência de Deus, Jerusalém caiu, não apenas uma vez, a igreja do Senhor também precisa ser preservada pela preservação de Cristo no seu centro. A base é a palavra, o centro é Cristo. Se removermos isso, deixa de ser igreja. É outra coisa. Pode ser uma junção de gente muito bacana, mas igreja deixa de ser, porque a igreja cristã tem que ter Cristo no centro. Essa igreja, esse Jerusalém, essa igreja, tem modos específicos. Nós somos fortalecidos na igreja, nós somos moldados na igreja, nós somos educados na igreja, a igreja passa a ser o nosso país, a igreja passa a ser a nossa identidade, nós falamos diferente, nós nos vestimos diferente. Opa, Joel, mas eu estou igualzinho o pessoal lá de fora. Alguma coisa em nós, até no nosso vestir, que nós não percebemos mais, nos entrega. Nós somos habitantes desse outro lugar. Nós temos cheiro diferente. Você pode tomar banho e usar
os perfumes mais caros, você tem um cheiro diferente. E não é um cheiro que as suas narinas percebam. É um cheiro como está lá em 2 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. 2 Coríntios 2, 14 a 16. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Nosso cheiro é diferente. Quando passamos, precisam ver em nós algo diferente. Um profeta lá do Antigo Testamento, livro de Reis, passava e os donos da casa combinaram de fazer um cômodo para ele. Olha, toda vez que o profeta passa, ele precisa descansar, vamos fazer um puxadinho. Naquele tempo já se fazia puxadinho. Vamos fazer um puxadinho para ele descansar. Mas é interessante que antes de a esposa propor isso ao marido, identificava o profeta passando dizendo: vai o homem de Deus. Meus irmãos, algo em nós precisa ser diferente, porque nós somos moradores de uma terra diferente. Nós precisamos ter uma identidade que nos preserve de modo singular. E nós precisamos entender que somos governados, acima de tudo, pelo Senhor nosso Deus. E em todas as circunstâncias sob as quais estivermos, precisamos ter em mente que somos súditos de Deus. Nada foge ao seu governo. E aqui, nesta cidade em que moramos, chamada igreja, quem manda é Ele. Nós somos totalmente sujeitos ao que Ele determina. Ele é totalmente soberano. Nada, absolutamente nada foge ao seu controle. Nem mesmo os nossos dias mais difíceis pegaram Deus de surpresa. Tanto ingressar nos dias difíceis quanto sair deles são fatos que estão debaixo da soberania de Deus. Nós podemos ser surpreendidos, nós, seres humanos. As coisas nos pegam de surpresa. As notícias ruins batem à nossa porta. Tem aquele gelinho que passa na nossa espinha, dependendo da notícia. Mas uma coisa eu posso afirmar a vocês: nenhuma dessas coisas, por mais dramáticas que elas sejam, fugiram ao controle do nosso Deus. E como nós cheiramos a fragrância de Cristo, essa fragrância pode denunciar morte ou vida, como nós lemos lá no texto de Paulo. O versículo 43 nos lembra, mais uma vez, na passagem do 3 para o 4, nos lembra: Deus se faz conhecer como alto refúgio. É Ele quem se mostra como alto refúgio. É por isso que o Salmo 46 é tão objetivamente denunciador de que Deus é nosso refúgio e fortaleza, que, aliás, foi escrito pelos mesmos filhos de Coré. Em meio a toda oposição, em meio a toda dificuldade, em meio a tudo aquilo que poderia depor contra, é o Senhor mesmo quem diz lá em Mateus 16, 18: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E não prevalecerão não é porque o Joel faz parte da igreja, não é porque o Paulo é membro da igreja, é porque o Senhor é rei da igreja. Amém, meus irmãos? A partir do versículo 9, ele mostra o Deus que deve ser adorado
e aponta para a eternidade que nos aguarda. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra. A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Essas aqui, para mim, são as referências mais explícitas com relação ao Novo Testamento, com relação ao tempo da igreja. Talvez numa linguagem profética, não sei, mas os irmãos que compuseram esse salmo no passado deixam aqui muita coisa que agora que a gente está no tempo da igreja, a gente percebe que há muita conexão. Por exemplo, o amor de Deus que se exemplifica depois em Cristo, o amor do início da criação, a longanimidade do próprio Deus diante do pecado, Davi amado, mesmo sendo pecador como foi, tendo os seus pecados revelados ao longo do texto sagrado, a correção firme de um Deus que não deixa de amar o seu povo, enquanto corrige o seu povo. Quando olhamos lá para o Novo Testamento, o amor de Cristo na cruz, o perdão diante da meretriz, o perdão diante dos soldados que estavam na cruz ali, vilipendiando dele, a exortação de um Deus que jamais deixou de amar os seus filhos, mas que não tolera o pecado. Isso tudo são coisas espelhadas no Antigo e no Novo Testamento. Mas o que me chama a atenção aqui é que quando chega no versículo 10, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra. O amor de Deus se estendia até os confins da terra, mas neste tempo, os filhos de Deus não pensavam em Deus agindo de forma muito natural fora das suas fronteiras. Devemos pensar que isso aqui ainda não é final do Antigo Testamento, e a visão dos hebreus a respeito de Deus era de um Deus nacional. Um Deus que agia muito ali dentro das fronteiras. Esse era o paradigma das pessoas daquele tempo. Tanto é que os judeus foram desafiados. O Deus de vocês é das montanhas, é do vale? Então vem aqui lutar na montanha. Da montanha vem brigar no vale, para você ver só. O meu Deus é que manda aqui. As pessoas imaginavam. Por isso Jonas foge. Ele achava que Deus não ia encontrá-lo se fosse fora do domínio dele. Havia ainda uma confusão na cabeça das pessoas sobre qual era a extensão da ação de Deus. Sabia-se que Deus estava em toda parte. Os irmãos já foram crendo nisso. No entanto, qual era o papel de Deus ainda era algo meio nebuloso na cabeça de muita gente. E talvez nesse ponto aqui nós possamos entender, eles talvez não soubessem de que forma Deus agiria até os confins da terra. Isso aqui é nitidamente uma linguagem neotestamentária, que aparece aqui no meio do nada, como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até os confins da terra, apontando para algo que Deus faria de forma ilimitada, algo como nós vemos hoje, daqui a 1 mês e meio, 2 meses, um casal daqui sai daqui para ir para a China. Mas há um mês atrás eu conheci um pastor afegão, que estava aqui no Brasil. O mundo passa a ser a terra em que Deus semeia, no momento em que Ele quer, para que aqueles que Ele chamou, elegeu lá desde antes de qualquer coisa existir, venham a saber do seu chamado, reconheçam a voz e sigam em pós dele. As fronteiras foram derrubadas. Até os confins da terra. O louvor de Deus até os confins da terra, aqui no versículo 10, talvez se conecte com Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A frase, inclusive, é igual. Se você pegar a Vulgata, você vai ver que a frase está igualzinha.
Jerusalém também tinha algo diferente, tinha justiça, tinha juízo. Jerusalém daqueles dias, meus irmãos, já falei isso, não impressionava por suas fortalezas. Deus impressionava. Assim como a igreja não impressiona quando Jesus diz, se alguém te bater, vira o rosto. Isso não impressiona ninguém. O que impressiona é você tirar uma AR-15 da cintura, das costas, né? Não ia caber na cintura, e acabar com quem te deu o primeiro tapa. Isso impressiona. O que impressiona não é você virar o rosto, o que impressiona é que, sendo o Deus que teria poder para fulminar qualquer coisa, diz assim, vira o rosto. Isso é fora do padrão. Isso é esquisito. Isso é estranho. Mas impressiona porque Deus é quem está por trás de tudo. Este salmo nos convoca a cuidar para que Cristo jamais deixe o centro da nossa vida, o centro da igreja do Senhor, o centro da igreja local. O centro da igreja do Senhor ele nunca vai deixar mesmo. Independe de nós. Mas a igreja local nós precisamos cuidar. Precisamos verificar de tempos em tempos como está a nossa igreja. Vejam bem aqui os versículos 12 e 13. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, contai-lhe as torres. O que era a torre naquele tempo, gente? Era o local de guarda. Era onde você divisava ao longe que o inimigo estava chegando e tinha tempo de sair correndo para avisar todo mundo. Notai bem os seus baluartes, os pontos de segurança. Observai os seus palácios, para narrardes às gerações vindouras que este é Deus. Mas vejam bem, percorrei a Sião. Não fiquem parados dentro da igreja. Não fiquem parados em Sião. Andem por Sião. Vejam como Sião está. Vejam se as torres estão inteiras. Vejam se o sentinela está bem dentro da torre. Está tudo muito bem. Mas vai lá dar uma checada. É a história, quem serviu aí sabe disso. Tem as rondas para ver se está tudo ok. Conta as torres para ver se nenhuma foi derrubada. Conta as torres para ver se a igreja está bem. Para ver se está tudo ok. É melhor a gente ter um trabalho de prevenção da cidade do que ter que reconstruir parte do muro depois. Notem bem os baluartes, prestem atenção se os pontos de segurança estão de pé. Observem os seus palácios, vejam se a beleza da cidade está ok. Vejam se a beleza da igreja está ok. É interessante que essa correlação depois se mostra novamente, por exemplo, nas exortações de João, lá no Apocalipse. Muitas dessas coisas foram inobservadas por algumas daquelas igrejas que receberam as cartas lá no final. E nós temos aqui um olhar em direção ao Deus de Sião, ainda aqui nos versículos 13 e 14, para narrardes, ou seja, ver como está tudo, para contarmos às gerações que virão, para que possamos dar testemunho para quem vier depois de nós, ou seja, o Senhor nos confia a sua seara, nós precisamos promover a seara do Senhor, fazendo com que Cristo esteja no centro. Precisamos observar se aquilo que Deus nos deu a fazer e a cuidar está totalmente seguro, sem problemas, porque precisamos testemunhar para os que chegam, por uma razão simples, um dia vamos ter que entregar isso para a geração futura. Eu percebi na hora que estava orando pelas crianças, falando a respeito dessa continuidade. As gerações na igreja se multiplicam. Hoje nós perdemos um pouco a noção disso. Mas até 100 e poucos anos atrás, isso que nós chamamos hoje de trabalho de evangelismo, de ir para a rua, pregar, bater na casa dos outros, isso era mínimo. Como é que a igreja crescia?
Eram nossos filhos. As famílias tinham 6, 8, 10, 25 filhos cada família. E a igreja local crescia porque as famílias cresciam. Esse era o modelo de crescimento da igreja. Aqui no Ocidente fomos encolhendo as famílias, né? Dizem os estudos que eu li há pouco tempo que abaixo de 2,2 filhos por casal, agora não estou certo, 60 ou 70 anos, a cultura daquela nação começa a ser modificada, transformada. E algumas nações na Europa, principalmente do meio para o norte da Europa, estão com menos de um filho por casal, já há 40, 50 anos, indo para um número muito baixo e agora menos de um. A tendência é que essas culturas sofram uma modificação muito grande. Não estou aqui fazendo apologia das famílias grandes, não. Só tenho 2 filhos, viu, gente? Mas nós precisamos cuidar para que, a despeito disso, a nossa cultura de igreja seja mantida. É interessante isso. Já que nós somos outra terra, temos outro rei, temos tudo diferente, a nossa cultura também é diferente. E para mantê-la nós precisamos também da misericórdia de Deus. E é interessante que, quando nós traduzimos o versículo 14, que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre, ele será nosso guia até a morte. Algumas traduções e alguns comentaristas sugerem que, a partir do hebraico, nós podemos traduzir a última frase da seguinte maneira: ele será nosso guia até depois da morte. Não, quando nós lemos até a morte, nós temos a sensação que é até o momento da nossa expiração humana. Mas, quando nós olhamos isso lá nos textos mais antigos, em alguns autógrafos antigos, a impressão que nós temos pela possibilidade de tradução é que o Senhor nos guia não apenas até morrermos fisicamente, mas até depois da morte, porque Ele nos conduzirá para algo que ainda não conhecemos, mas que é algo que já está na nossa expectativa de santa esperança. Ora, Ele decretou o fim desde o início. E é exatamente porque Ele decretou o fim desde o início, e porque Ele não é sujeito ao próprio tempo, que é a criação dele. Quando Deus projeta tudo, os seus santos decretos são estabelecidos num tempo que nós desconhecemos, porque tempo não havia. Ele decreta também o final de todas as coisas. E os decretos de Deus não são frustrados. E quando Ele decreta que haverá uma igreja conduzida por seu Santo Espírito, por causa do seu desígnio eterno, conduzida até a glória, isso vai acontecer. Nós ainda não vimos, mas isso vai acontecer, porque é decreto de Deus. E todo aquele que estiver inserido no contexto dessa santa igreja, como nós falamos no credo apostólico, essa santa igreja de caráter universal, todo aquele que estiver ali dentro por causa dos decretos de Deus, sendo essa a igreja sobre a qual Ele reina, todos esses serão conduzidos sãos e salvos até depois da morte. Essa é a ideia da última sentença do Salmo 48. Estamos indo em direção a um destino glorioso. Aquilo que começou com a descrição de uma cidade, com a demonstração de como os inimigos ficam abalados diante dessa cidade, sem ter porquê. Era uma cidade pequenininha, de muralhas assim não tão soberbas. E de como nosso Deus é poderoso e como Ele nos faz chegar lá. Depois de descrever tudo isso, a grandeza deste Deus e dessa cidade não são apenas para serem comemoradas por nós, mas nós precisamos proclamar a grandeza dessa cidade e a grandeza do Deus que está nessa cidade. É isso que Deus nos manda fazer quando registra, por ordem e por inspiração do seu Espírito: sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Quando nós dizemos, eu vou proclamar o Evangelho, nós estamos dizendo assim, eu preciso proclamar que existe uma realidade sobre a qual Deus reina, uma realidade designada por seus santos e eternos decretos, e eu preciso proclamar essa verdade para que todo aquele que, por causa dos mesmos decretos eletivos de Deus, estão aguardando apenas a voz do bom pastor ser ouvida, se juntarão aos demais, e quando esse número for completado, terminam-se os dias, e nós seremos guiados até depois da morte. O que nos aguarda, meus irmãos, não é algo que nossos olhos já tenham visto, não é algo que sequer possamos imaginar. E todas as perturbações e tribulações, como diz Paulo, fica tranquilo, gente. Lembra pelo menos que gente ao redor do mundo passa por coisa pior. Não é trocando em miúdos o que ele fala para a gente? Precisamos contar para todo mundo isso que nós sabemos que é verdade. Porque enquanto contamos para todo mundo, um monte de gente que é irmão nosso, mas que ainda não sabe, vai ouvir, vai saber e vai comungar conosco. Por causa do mesmo rei que hoje reina na nossa vida e passará a reinar na vida deles também. Qual o nosso objetivo, então? Nós temos dois objetivos: jamais pestanejar, sabendo que nós somos parte integrante da igreja do Senhor Jesus, mas também jamais abrir mão do fato de que nós somos responsáveis por isso aqui, pelas nossas comunidades locais. Precisamos ver como estão as torres, os palácios, como é que estão as coisas. Precisamos andar preservando o que o Senhor nos deu. Deus tem nos abençoado de muitas maneiras. Deus tem nos dado elementos maravilhosos para viver no seio da jornada que nós temos, da nossa peregrinação. Precisamos fazer um balanço da nossa vida. Como é que eu estou na minha relação com essa cidade santa, fazendo esse trocadilho entre o Antigo e o Novo Testamento? Como é que está a minha relação com a igreja? Veja, a nossa relação com a igreja do Senhor, com a igreja local, não necessariamente é uma relação de exílio, se eu não estiver bem. Eu não vou ser jogado do lado de fora do muro. Mas quando nós olhamos para uma comunidade, nós sabemos que alguns fazem o seu papel melhor do que outros. Alguns buscam crescer mais do que outros. E é isso que o Senhor está nos pedindo para fazer. Se todos crescermos, se todos tivermos vigor, se todos formos zelosos, teremos chance de ter uma igreja local melhor e vamos honrar mais o nosso Deus, que é o rei da igreja local e é o rei da igreja universal do Senhor. O grande rei, o nosso Senhor Jesus, é aquele que diz, se 2 ou 3 estiverem reunidos, ele estaria ali. Bastava que a reunião fosse o nome dele. Isso, meus irmãos, nos coloca diante de uma situação interessante, porque você pode ter uma verdadeira comunidade em que se adora esse rei com 10, 15, 20 mil pessoas. E você pode ter uma verdadeira comunidade em que se adora também esse mesmo rei com meia dúzia de gente. O Senhor nos deu multiformes perspectivas, mas o fato é que nos cabe andar de tal forma que o Senhor nosso Deus seja louvado. Que Deus nos ajude. Quando alguém chegar para você tendo dúvida
aquela tradicional dúvida. Eu estava falando com o pastor Maurício antes sobre uma pessoa da minha família, que há anos não consegue se acertar na comunidade local, por várias razões. E você vai ouvir N justificativas. Não há como. Precisamos recuperar isso. Nós precisamos estar de pé para que, diante das dificuldades, e algumas delas acontecem até no seio da igreja. Pastores, por exemplo, têm mais problemas do que você possa imaginar normalmente. Os membros da igreja têm problemas, mas nada disso faz com que o nosso rei seja menor do que é. Ele continua sendo o rei todo-poderoso, eterno, majestoso. Sião continua sendo bem murada. As torres estão no lugar. O muro está lá no lugar. As ruas estão limpinhas. Os baluartes estão postos. Tenha certeza, no entanto, que nada disso impede o inimigo. O que impede é o fato de que nessa cidade o rei está entronizado. Amém? Que Deus abençoe a todos, lhes permita perseverar sempre. Se não mais nos virmos aqui, nos abraçaremos na glória, porque é para lá que o Senhor nos conduz, até depois da nossa morte. Amém? Obrigado.